Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um AV Autismo em Pauta, em realização da Clínica Cuidarte. Eu sou Kisler Urtiga, psicóloga, especialista em TEA pela Faculdade Einstein. Sono e sexualidade é a minha praia. Agora eu quero dizer que vou melhorar a condição das pessoas que vivem na condição do autismo também, porque sou uma curiosa e tenho aprendido muito com os meus pacientes, viu? Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, tá? Quero apresentar para vocês que o Vitor é um jovem que eu acompanho desde a infância. Em idas e vindas, a gente foi se encontrando, nosso caminho foi novamente sendo cruzado. E eu confesso para vocês que o Vitor foi uma pessoa que me estimulou a buscar o estudo sobre o autismo. Foi o Vitor que ampliou a minha curiosidade enquanto especialista. Foi o Vitor que me ensinou a ver sofrimentos paralelos a não uma única condição, porque o Vitor viveu muitas dificuldades com outros transtornos também, desde a ansiedade, um momento mais depressivo. Tudo aquilo estava camuflado por trás de uma condição que é a vivência e a situação do sentir-se diferente. Mas o sentir-se diferente dentro de um mundo tão criativo, de um mundo cheio de surpresas, de um mundo em que ele se via através das artes. E foi por isso que eu trouxe o Vitor aqui hoje, para mostrar para vocês o universo que vive nele diante da criatividade, diante do acolhimento e de toda a condição em que ele hoje consegue enxergar como ser. Oi, Vitor, que Oi, prazer, prazer ter doutora. você aqui comigo, Uhum, viu? sim, E olha aqui a nossa mesa, ela tá taxa lotada. lotada, né, Vitor? Uhum, Vitor, eu queria que você se né? apresentasse pra gente. Uhum. Quem é o Vitor hoje, hein? Eu tenho 21, né? Tenho uma grande paixão por escultura, por arte, né? Desenho bastante também. E tenho um sonho de trabalhar criando produções artísticas de cinema, animações, né? Tenho até um projeto que eu tô construindo aos poucos de uma primeira história em quadrinhos, né? Tem vários personagens que eu estou desenhando já faz muito tempo, pintando, tentando trabalhar isso para começar a produção, fazer os primeiros capítulos, né? Então, meu sonho sempre foi esse, Muito né? bom. Bom, Vitor, Ah, vamos falar assim um pouquinho de quando você recebeu pela primeira vez o entendimento que poderia ser autista. Como foi assim essa jornada para acessar, né, essa condição, visto que o Vitor, pessoal, ele uhum, lá na infância, ele recebeu o primeiro diagnóstico entre 8 e 9 anos de uhum, idade, tá? sim, Após ter sofrido uma condição psíquica forte diante de uma medicação que ele utilizava na uhum, época, né? sim. Então ele precisou de um suporte médico e do suporte médico se construiu o diagnóstico do autismo. Como Aham. foi isso, Vitor? O que que você tem de lembrança? Foi muito complicado os primeiros, naquela época, porque eu tinha muita dificuldade na escola até de prestar atenção, me concentrar, que eu comecei a fazer escultura muito cedo mesmo, acho que uns 3 anos, acho. Surgiu do nada, eu comecei a... Gostava muito de ver documentário de animais, dinossauros. E aí eu comecei a pegar uma folha de papel desde pequeno e comecei a esculpir, né? E eu comecei a tomar gosto por isso. E aí quando eu era pequeno eu não controlava muito o local de fazer isso, né? Então na escola eu ficava fazendo o tempo inteiro.
e já comecei a demonstrar já uma característica, né, do espectro, hoje eu já reconheço, que é de andar, né? Eu tinha picos de fazer as esculturas, eu começava a esculpir e andar, então eu não prestava atenção. Então desde pequeno já os professores sempre brigaram, né, comigo, que eu não prestava atenção. Tinha dificuldade também no início, para Então, imagina até que interagir. você tinha dificuldade de voltar para a escola, Sim, quando sim. via essas chamadas de forma mais Sim, sim, eu ficar. forte, né? É, Tensa. exatamente, eu tinha muita dificuldade com isso, né? E aí foi com 9 anos que surgiu mesmo o primeiro diagnóstico, mas até lá eu não sabia ainda não sabia o que eu tinha, sabe? Né? Eu achava que eu era maluco, né? Porque falaram isso, sabe? Quase uma infância e adolescência inteira, que eu era maluco, que eu não ia ser ninguém, né? Então, quando chegou os 9 anos, veio o diagnóstico, né? Comecei a tomar medicação, mas assim, ainda no âmbito escolar não resolveu tanto assim não, né? Foi bem conturbado, né? Eu também engordei bastante por causa da medicação com o tempo. Isso acabou complicando muito minha autoestima, meu sono, tudo, né? Mas eu nunca deixei de fazer a arte, né? Até dentro da sala eu fazia escultura, porque me ajudava a relaxar. Aí acho que foi logo depois de uns 12 anos que eu comecei a desenhar mesmo. E aí, depois eu comecei a desenhar, eu não parei mais, né? Porque desde pequeno eu comecei também a criar as histórias de personagens. Eu sempre gostei muito de cinema, né? Quem me apresentou ao cinema foi minha mãe, né? O É, mundo. aí é até bem interessante, pessoal, já que o Vitor está falando das artes dele, é importante que a gente coloque aqui que é o hiperfoco dele Uhum, é criar esculturas. Vocês uhum, estão vendo aqui em cima da mesa as esculturas do Vitor. Nesse primeiro momento, eu quero apresentá-las, uhum, né? Ele vai dizer em que momento ele faz, o que ele pensa sobre cada escultura dessa. Ele guarda essas esculturas como algo de grande valia na vida dele, porque são representativas. uhum. Elas trazem um significado que só ele sabe a importância de cada história e de cada momento que ele estava vivendo, criando cada escultura dessa que é feita de papel. Vitor, fala um pouco dessas esculturas que Uhum. você trouxe aqui para mostrar. Certo. É, o processo, né, que eu fui mudando muito com o tempo, né? Hoje em dia eu já desenvolvi um método para conseguir conservar mais, porque o papel ele é um material muito desgastável, muito frágil. Com o tempo ele vai perdendo força e principalmente a escultura que eu faço, que eu amasso o papel, isso já causa um desgaste e com o tempo a escultura vai ceder, né? Mas eu ao longo do tempo fui experimentando e criei uma técnica para tentar conservar o máximo de tempo, né? Aquela ali é a mais antiga, acho que ela já deve ter uns 3 ou 4 anos já. Isso aqui, ó. Essa aqui é a mais antiga. Se lembra do momento que você fez ela? Eu fiz na pandemia, ela, né? É. Foi quando eu comecei o método novo, né? Porque antes eu só usava folha A4, né? Aí quando começou a pandemia que eu comecei a ter um pouco mais de tempo em casa, né? Aí eu resolvi mudar um pouco o método, tive uma ideia, né? Hoje eu utilizo duas folhas, né? Eu uso uma folha A3, 75 gramas, né? Ela é mais fina. Eu uso para fazer o esqueleto da escultura. Então, as partes mais mole, a articulação, né? E aí eu uso outra resma, que é a outra folha, que é a A4, só que 90 gramas. Ela já é uma espessura mais grossa. E eu vou usando ela para fazer as peças. Então, por exemplo, aqui Você pode levantar para a gente ver. Olha o, aí. o cavaleiro aqui. Essas partes que são a ombreira, o capacete, os dedos, né?
Até as escamas da armadura, são feitas com a folha A4, 90 gramas. Porque ela dá um caimento melhor, ela fica mais resistente, né? Aí eu vou fazendo por partes, né? Primeiro eu faço o corpo, aí em paralelo ao corpo eu já vou fazendo as escamas, as placas do cavaleiro, vou fazendo os dedos, aí faço o antebraço, aí eu começo a encaixar. Aí para dar o ligamento, a selagem eu utilizo a fita Durex. Ela foi a melhor fita que eu encontrei porque ela deixa as coisas mais nítidas, né? Principalmente para fazer a armadura, né? E outros detalhes. E com o selamento ele consegue durar mais tempo, né? Você pensa numa história quando você está criando as esculturas, Vitor, ou Alguns sim. não? Algumas esculturas são personagens, né? Que surgiram, né? Esse cavaleiro, por exemplo, ele é um personagem. Ele surgiu na escultura, não no desenho, né? Então, ele é uma espécie de... Ele é uma criatura, né? Que eu tenho um universo que eu estou fazendo a parte, né? Eu não tenho muito foco nele porque ele é um universo que eu estou dedicando mais para criar os personagens com as esculturas, sabe? É um universo mais fantástico, medieval. E ele é digamos, uma fada, né? A ideia é que as asas aqui sirvam também como a capa dele, né? Elas vão ficar. Então elas vão ficar até amanhã, eu não terminei ainda. Elas vão ficar posicionadas como se fosse uma capa, Olha, certo? gente, que definição, que estruturação. Quando a gente pensa na história, a história ela vai sendo criada junto com a escultura Uhum, e vai sendo ampliada. Uma condição em que você vai dando até mais atributos a essas uhum. criações, não é isso, Sim, Vitor? sim. E algumas esculturas também, elas não necessariamente são personagens, elas também são animais. Eu gosto muito de esculpir animais também. Répteis, como a cobra aqui, né? Eu também gosto de criar. Eu sempre gostei de filme de monstros, né? De criaturas fantásticas, então eu gosto muito de fazer dragões, né? Gosto demais. E, por exemplo, também, aqui, ó, também tem a serpente nisso. E ali já é um monstro aqui já. Aqui já não é mais um animal que tem na fauna, né? Aqui já é tipo um monstro marinho. Ó. E é até importante a gente colocar o quanto você gostava de animais na É, sua infância, né? Você assistia exato. muitos documentários Sim, sou muito apaixonado pelo mundo de animal. Sim, dinossauro, animais aquáticos. sim. Nossa, como eu lembro de você falando isso pra mim. E essa cobra aqui, Ah, hein? Eu acho que é uma das últimas criações que você é. fez, né? Eu usei ela para fazer um portfólio artístico, inclusive. Ela é uma serpente que eu já tinha feito já há muito tempo que eu já tinha criado um universo que eu colocava ideias de criaturas, né? Essa cobra uma cobra alienígena, tanto que a mandíbula dela ela é aberta, que ela se abre. Olha aí. Então, assim, essa cobra também já tem Uhum. uma característica Sim, de um dos universos que você sim, também já constrói histórias. exatamente. E é interessante, Vitor, quando você iniciou a sua fala, Uhum. ampliando aqui com a gente a sua construção artística e trazendo o conceito de doido, que era o Uhum. que as pessoas colocavam. Sim, sim. E, na verdade, a condição que você tem de Uhum. sensibilidade, ela estava só adormecida Sim, sim. porque as habilidades não estavam sendo afloradas. Uhum. O Vitor não é uma pessoa de estar trancado dentro de uma sala de aula Sim, ouvindo sim, falar, falar, falar. sim, O Vitor é de aprender construindo. sim, sim. Você entende você assim, Eu Vitor? entendo.
Aprendo muito sozinho, observando Observando, você é e, muito de mão na massa, e de de criar mesmo. Gosto muito até dos personagens que eu desenho, são de observações do mundo, das pessoas que estão ao meu redor, ou de outras pessoas que não estão nem perto de mim, outras figuras ao longo do mundo, né? Eu gosto muito de consumir conteúdo muito variado sobre o mundo. Me ajuda muito a construir os universos, né? Eu gosto muito de ver sobre história, sobre tudo, né? Eu e, gosto sempre de ficar antenado e usar essa visão do mundo para aprender e construir, né? Já, e aí você coloca muito do seu sofrimento sim. nessas palavras que você ouvia das Uhum, pessoas. E há 10, 15 anos atrás, uhum, que é a condição do autismo. uhum. Sim, sim, Esses profissionais que lidavam com aquela condição ali, sim. eles não estavam nem enxergando Pois é, como fechar esse pois diagnóstico. é. Você passou por neurologistas na sua infância, Uhum, você acabou sendo diagnosticado aos 8 anos por um psiquiatra. sim. E esse psiquiatra regulou uma condição que Uhum, você sentia, dos sintomas que você sentia. sim, A psicoterapia foi dando suporte sim, ao que sim. você sentia. E depois veio um outro contexto, pessoal, que aconteceu na vida do Vitor, que foi quando outro profissional entrou e disse: Não, você só é diferentão, você Uhum, não é autista. uhum. E aí o Vitor ficou nesse limbo por muitos anos, Sim, sim. sem entender de fato quem ele é. Pô, você É, consegue lembrar disso? Você consegue falar um sim, pouco disso pra gente, sim, Vitor? sim. Foi junto com outro diagnóstico que bagunçou, né? Eu já tinha muito conflito interno de aceitar, né? Porque eu não entendia o que era, e como eu ouvia sempre desde pequeno que isso não era normal, que eu não tenho isso, né? Até outros familiares já disseram que não, não, você não é assim, não sei o quê. Eu vi e fora até na escola também, sempre questionava, você não é isso, você não é doido. Isso foi ficando na minha cabeça durante muito tempo, né? E aí o outro diagnóstico errado só bagunçou mais ainda, né? Só deixou eu mais confuso, porque Sim. eu não manifestava todas as. Porque eu não conhecia o espectro também. Acho que eu nunca também dei a oportunidade de conhecer, De pesquisar, né, isso, Vitor? porque toda vez que eu tentava voltar para essas lembranças, me causava muita dor, né? Aí eu nunca, no passado, eu nunca tive coragem de pesquisar, né? Também porque eu acreditava que eu tinha que manifestar todas as características, né? E esse que me pegava mais, né? Porque nunca tive assim uma dificuldade de fazer amizade, de conversar com as pessoas, mas não, isso não era, isso não é o motivo para eu duvidar disso. Até porque eu tenho umas características muito marcantes, né? Uhum. Foram se acentuando com o tempo, questão do contato visual, né? Até Sim. hoje em dia eu não consigo mais. Eu não sei muito mesmo por quê. Mas E eu hoje tem um leque de amigos aí, não tem? tenho. Tem um Eu grupo aí, acumulei, não eu tem? acumulei bastante, né? Assim, eu nunca tive dificuldade de fazer amizade com as pessoas, né? Então eu tenho meus amigos, né? Alguns do grupo da escola, obviamente, né? Separaram alguns, não por briga, não, mas é por causa do tempo, né? Cada um vai para a faculdade, diferente. Mas tem o meu grupo, um grupinho ainda que ainda é da escola, que ainda ficou, né? E foi, sim, foi basicamente difícil depois desse diagnóstico, né? Aí eu passei a pandemia, que eu tive
uma crise depressiva muito forte, né? Pensamentos suicidas, né? Tudo acumulado, porque já desde da adolescência eu já estava cansado já de ir para médico, de... Mas a medicação que ele passou foi muito bom, porque eu tenho muita dificuldade para dormir, para desligar minha cabeça, porque quando eu vou dormir eu tenho alguma ideia de alguma escultura, né? Se eu não colocar em prática, eu fico agitado, né? Eu- e aí isso me ajudou muito. Isso, e aí até é importante, Vitor, essa fala sua e eu contextualizar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, Uhum. é que nunca vem o TEA sem outra comorbidade. É, Sempre está associada a outras sim, comorbidades. sim. Mais uma vez a gente coloca. Uhum. Olha, a depressão, Uhum. o toque. O Vitor também foi diagnosticado com toque, né? Então, assim, vejam quantas questões, quantos transtornos estavam por trás do TEA. E Uhum. lá com 8 anos, diagnosticado no TEA, Uhum. deveria ter seguido um tratamento dentro da condição do TEA. Mas como seguir um Sim. tratamento dentro da condição do TEA se nem mesmo os profissionais estavam habilitados a isso? Hoje, nós estamos mais com um olhar mais afiado, porque é um diagnóstico muito clínico. E esse diagnóstico muito clínico, depois que houve essa condição, como o Vitor chama de bagunça, e não é, a gente conseguiu voltar a esse acompanhamento do Vitor, a gente conseguiu colocar o Vitor numa condição de olhar para si, num espelho de reorganização, e o Vitor viu nitidamente a condição do TEA na vida dele. Uhum. E o Vitor foi construindo essa condição do TEA na vida dele, até que há 1 mês e meio, 2 atrás, uma médica da psiquiatria deu o diagnóstico ao Vitor, o laudo do Vitor como TEA. Uhum. Então, hoje o Vitor olha para as criações dele, olha para os desenhos dele, olha para as vivências dele, mas ele nunca vai esquecer o sofrimento. Uhum. Então, é muito importante a gente colocar aqui o quanto você que está ouvindo e que sentiu a conexão com o Vitor desse sofrimento e que Uhum. ainda não buscou um entendimento do que você sente, o quanto antes, né, Vitor? Uhum. É melhor, muito melhor. Depois que tem noção de tudo, né? Eu comecei a tomar, né, conta disso já há um tempo, né? Mas foi ano passado que realmente eu comecei a aceitar mais isso, perceber. Até os trabalhos com a senhora foram. Sutilmente, começando eu a perceber isso, né? A condição. E aí, também porque era uma dúvida na minha cabeça, a questão das esculturas, porque eu nunca ninguém me soube dizer por que eu conseguia fazer isso, né? E aí, isso meio que deu uma paz, né? De saber sobre as minhas condições, né? Aonde eu consigo chegar, Isso, como exatamente. eu devo utilizar Ah, as ferramentas uhum, certas, né, Vitor? exatamente. Como controlar as emoções, como eu. E aí eu comecei a. Acho que depois da aceitação eu comecei também a produzir mais, né? Porque eu comecei a revisitar histórias antigas que eu criei ao longo da adolescência, né? Até mais de criança. E aí eu comecei a voltar a mexer nelas, né? Modificar os mundos. E isso foi muito bom para a parte criativa, né? E a gente pode até colocar aqui alguns dos desenhos que o Vitor Sim, trouxe para compartilhar e ele sim, sim. mesmo pode falar Pois é. desses desenhos. Isso aí são uma das criações que eu estou fazendo, né? Eu tenho a ideia de fazer um quadrinho. Eu tenho muito, assim, eu tenho
vários universos, né? Mas esse eu quero começar por ele por conta do traço que ele não é tão sofisticado e o modelo de história é muito legal, né? Ele tem uma história mais episódica. Os personagens são bem diferentes uns dos outros, muito excêntricos, então que são faz parte nessa história são os protagonistas são cinco, né? Esses são os três amigos aí, é o Larry, o Axel e o Bob. Quando você quiser que passe para o próximo, você nos avisa. Pode passar. Esse aí já é de um universo bem mais antigo, né? Acho que foi o primeiro personagem que eu desenhei, né? Que eu lembro. E aí eu resolvi repaginar ele para que eu já tinha refeito ele na minha mente já o visual dele, a história, só que eu nunca tinha ainda desenhado ele, né? Ele é um personagem mais antigo, é o Esdra. Ele surgiu, acho que foi bem quando eu comecei a desenhar. Então, pode passar. Esses aí são do mesmo universo do Bob, do Larry e do Axel, que é o William, esse é a Ares, né? Eu tô desenhando os personagens desse universo, os secundários e todos, porque eu preciso colocar, né? Como eu comecei eu comecei a desenhar no Photoshop, acho que foi ano passado, né? E aí, com ele, eu tive uma. Tô conseguindo evoluir bastante de lá pra cá, né? Antes eu não pintava desenho, até ano passado não pintava, só fazia rabisco, não, só fazia os sketches. Aí agora eu tô começando a experimentar, colocar cores neles. Eu tô passando por uma parte de fazer todos os personagens desse universo pintados e aí começar a estruturar a história, o primeiro capítulo, né, dele. Pode passar. Aqui já é outro traço que eu faço, que é um traço mais anime, ele é mais detalhado, né? Esse é um anjo caído. Ele não é, ele não é muito amigável não, né? Isso é um anjo muito Não, gente boa, não, não, né? Não é ele bem um é, anjo, não. não, ele tá, é o tinhoso mesmo. É Muito legal. todo carismático, sorridente, mas não é fluxo e cheire. Muito bom, muito Ele bom. atrás a Lilith, a melhor amiga dele. Não é essa que tá aqui em cima da mesa, Não, né? não, Ah, tá. não é não. Então, pode passar, pode passar. Olha aí. Acho que ainda vai ter mais um desenho dele. Ainda vai ter mais É, um. então, assim, você vê o quanto o Vitor. Olha aí, Aí, ó. Vitor, quem é esses Esse é dois? o Merlock e acho que eu já. Ixi, agora eu vou ter que puxar aqui. Aglia, que é a filha dele. Né? Ele é também um dos personagens mais antigos meu, né? Ele é um mago muito poderoso, né? E aqui esse desenho, inclusive, eu ainda vou pintar ele, eu tenho que acertar todas as questões da line art, né? Mas ele é um dos personagens meu que mais antigo, assim, que foi um dos que eu mais deixei no passado, dediquei muito tempo nele, na história dele. A história dele é muito grande. E uma coisa bem interessante na criação desses personagens é que Aí, ó, o o Tinhoso Vitor de vai novo. colocando características e tem personagens aí que ele já criou, não sei se está entre os que ele está mostrando aqui, mas que tem características do espectro. Uhum. E que ele foi perceber depois que ele criava a história Uhum. que poderia sim ser algo muito semelhante ou O anterior. exato, ou a condições dele, ou a Uhum. condições de alguém que ele convive, e Sim. ele ia trazendo e ampliando essa condição de criação, colocando as vivências, os estudos que ele faz, as pesquisas. O próprio desenho anterior, o Merlock, ele é do espectro, né? Olha aí.
Ele faz parte. Então, eu passei a conversar muito com o Vitor através dessas criações, porque elas faziam todo um sentido aqui dentro do processo terapêutico, porque eles traziam muitas características, características que muitas vezes vinham com soluções das dificuldades vividas, Uhum, e a gente fazia só a reorganização disso no processo. Então, uhum, isso foi bem estrutural. Então, assim, aqui dentro do contexto das criações, o Vitor vai se colocando e vai trazendo mundos, né, uhum. Vitor, que Sim. amplia, assim, Aham. um conhecimento de quem está vendo e Sim, vivendo, sim. traz conceitos que chegam até mais próximo de você Sim, não sim. acha Sim, isso? sim. Tem muitos personagens que têm características, né? Tem o próprio Merlock, né? Fiz muito inconscientemente as coisas ali dele, né? E hoje em dia eu estou fazendo personagens agora, tentando fazer personagens agora conscientemente com essas características, né? Estou trabalhando fazer isso, personagens que tenham não só as características do espectro, mas de outras também, né? As histórias que eu faço me ajudaram muito a enxergar, a aprender, sabe, né? E naquele próprio, acho que ainda tem mais desenho ainda para mostrar, né? Por exemplo, o Merlock me ajudou a perceber, né, que ele é um personagem que dentro do contexto da história ele também já sofreu muito, né? Eu criei ele acho que não foi na pior fase assim da vida mesmo, então. E ele me ensinou muito a continuar, sabe? Porque ele apanhou muito durante a vida, né? E com ele eu acabei aprendendo a muito sobre me aceitar, usar a habilidade que eu tenho para ajudar outras pessoas, né? Isso. E ele foi um personagem muito importante para mim, né? E o Vitor, ele, a cada construção dessa, traz a ele a amplitude de conhecer mais quem ele é. Uhum, Esses personagens, eles falam de uma história, muitas vezes é como se fosse na casa do vizinho, mas é uhum, dentro das condições que ele uhum, vive. É como ele diz, o uhum. Merlock tem uma condição que eu achei que tinha que ter um sofrimento. Sim, E o Vitor, ele trabalhou esse sofrimento durante todos esses anos, ele hoje tem 21 anos, sim. ao lado da sua família, claro, Uhum, em busca de estar sempre buscando orientações e seguindo as orientações dentro da condição que era possível sim, do que se tinha, né, Vitor? sim. De instrumentação, esses diagnósticos É, bagunçados é onde a gente precisa deixar claro é, aqui pois que eu é. acho que o Vitor traz um ensinamento muito grande, não só para Uhum, as pessoas de forma leiga, mas para nós profissionais, viu, sim, sim. Vitor? O quanto a gente precisa ter uma humanização nessa condição diagnóstica. Nós, como psicólogos, Uhum, não damos diagnóstico para ninguém. Quem dá o diagnóstico é o médico. Mas uhum, nós, psicólogos, nós somos um instrumento que, além de termos ferramentas valiosíssimas, que são os testes psicológicos, a neuropsicologia, ela nos ajuda muito a nortear diagnósticos. A uhum, gente tem o feeling de estar na escuta semanal desses pacientes, coisa que o uhum, médico vai ver a cada fim de mês, a cada 2 meses e às vezes até mais. uhum, Então, assim, a nossa responsabilidade, Vitor, uhum. em enxergar um sofrimento e dar a condição de buscar. O Sim, sim. Vitor teve o apoio da família e dos profissionais Uhum, para hoje estar aqui. é.
contando a história dele, mas o Vitor sofreu demais, foram muitas comorbidades. Uhum. O Vitor passou por muito adoecer, por muitas crises. E essas crises poderiam sim ter, ele colocou aqui, ele teve vontade de finalizar com aquilo, de acabar com aquele sofrimento de algum Sim. jeito. Uhum. E ele teve o apoio, o suporte, o apoio da família, a busca de entender o que estava acontecendo, e ele está aqui hoje, Uhum. contribuindo com a fala importantíssima, Uhum. contribuindo com uma condição de mostrar a habilidade dele. Sim, Uns vão sim. para o esporte, outros vão para o lado intelectual, outros vão para a arte, como Aham. ele. Mas a gente precisa achar o caminho, né, Vitor? É, A gente precisa achar o caminho. pois é. Eu tenho também vontade de colocar essas produções, né? Porque como elas me ajudaram muito, eu queria fazer com que elas ajudassem também outras pessoas, porque tem muito, né? Elas me ajudaram tanto a me perceber, a refletir que eu tenho essa vontade de fazer esses personagens e fazer as histórias virarem quadrinhos ou animações para poder ajudar outras pessoas também, né? Então não tem também só questões só minhas também. Eu gosto de colocar muita coisa às vezes que não tá nem na minha realidade, mas que eu percebo conversando com meus amigos, com familiares, vendo casos também de outras pessoas ao redor do mundo de sofrimento. E tem muita coisa que nessas histórias que nas minhas histórias para que eu queria poder colocar para poder ajudar, né? Muito bem. E interessante, gente, que o Vitor, hoje, ele é conselheiro de alguns amigos. Não é, Vitor? Pior. Ele, ele escuta os amigos e diz, cara, não vai por aí. Pior que é mesmo. É o Ent- psicólogo particular de alguns aí. isso, o Vitor é incrível quando diante do sofrimento que ele teve durante toda a vida e que ele foi tentando articular isso, usando as ferramentas da criatividade, ele Uhum, hoje ajuda pessoas. E isso é fantástico, a transformação, e ver a transformação e uhum. como o Vitor foi se encontrando no universo que nós vivemos, neste momento das nossas vidas, Aham. com as ajudas que temos, com as dificuldades que temos, né, Vitor, que Uhum. são diárias, Sim. mas Pois é. você sabe lidar muito bem com isso. O Vitor, ele tem animais, ele adora os Gato. animais de gatos, Adoro. né? Lê os gatos, que é uma beleza, né? Gosta de estar ali do lado dele ali, ele já sabe Aham. de tudo sobre os gatos, né, Uhum. Vitor? Me conta. Ah, meus bichinhos são maravilhosos. É que eu não consigo viver sem esse animal, não. É, Desde pequeno, né? isso Eu aí. adoro eles, né? Toda a minha vida eu tive muito cachorro, gato. Gosto mais de gato, mas eu gosto dos dois, né? Mas eu prefiro mais gatos. Gosto muito deles, da companhia deles. E foi outra coisa que ajudou muito o Vitor a se relacionar. Foi essa condição de ter animais domésticos. Uhum. E outro ponto bem importante que a gente não pode deixar de salientar aqui é o sono, né, Vitor? O Eita. sono do Thea já é bem confuso desde o início. Então, na vida adulta, o Thea também tem insônia. Muitas. Mas aí, quando a gente vai estudar como é o comportamento do Vitor, ele adora um cafezinho de Adoro. noite, fala Gosto. aí. Eu não posso ficar dormindo sem meu café, não. Posso dormir sem meu café, não. Todo dia. Toma um cafezinho, aí eu Tomo. quero até orientar vocês como especialista na área do sono. O café para o Vitor tem É, uma sensibilidade menor no é, organismo dele, porque eu já estou apesar acostumado a tomar. isso, Então não faz efeito. apesar de não Não é ser apropriado. indicado, né, Não é Vitor? apropriado, não é, é costume, né? Minha avó sempre me ensinou a tomar café desde cedo. Minha mãe não pode parar de tomar café, todo dia tem que tomar. Sobrou para avó e para mãe, olha Aí, aí, viu?
Aí eu peguei. E as tias também, todo mundo a família inteira viciado em café, né? Então não tem muito por onde correr. Aí eu não, assim, agora eu tô tentando reduzir, né? E Tô ele tá reduzindo mais. sabendo que é para poder pelo menos antecipar um pouquinho a É, hora desse café, mas tá tô. sabendo que a fase do sono dele vai se atrasar por isso É. também, Antes eu viu? tomava 2 xícaras de café por noite, mas hoje tirei uma pra tomar suco de maracujá, pra dormir, ficar Olha suave. aí, muito boa a dica do Vitor aí, diminuir a xícara do café e passar para um suco de maracujá. Isso aí já vai ajudar muito Dá a melhorar a qualidade do sono, uma né? relaxada muito boa. É, e aí é Principalmente quando eu importante. sono é agitado, Olha aí, demora pra sono dormir. agitado também característica bem relacionada a essa condição do TEA. Muito bem, Vitor, muito Uhum. bem lembrado. Tem. Tem que ter uma boa higiene do sono, não tem? Tem. Bastante. Desde quando eu durmo bem, eu acordei hoje cedo, né? Quando eu acordo cedo, geralmente eu fico bem melhor, E tá né? bem aí, tá cheio de Tô, energia. tô bem melhor. Até porque eu dormi Pronto. mais cedo ontem, né? Vou Ótimo. tentar ficar mais constante, né? Não tentar aloprar, assim. Se bem- Mas vamos ver aí. Aqui meus E- amigos estão voltando, meu amigo já tava. Ontem mesmo eu tive que recusar a chamada porque ele já tava. Não, bora jogar. Não, Olha aí, o Vitor não, também não, não, não. gosta de jogo, né? Então ele tem uma equipe aí que joga Ó, é. bastante. Também tem que regular a tela, porque Tem. passa muito tempo em tela, né, Vitor? Aham. Mas a criatividade do Vitor é o que grita É. na habilidade, na qualidade dele. E é o que tem ajudado ele a se encontrar. Uhum. Vitor hoje busca fazer um curso de artes Sim. e esse curso de artes vai levá-lo a ter essa condição como profissão. Uhum. Então, assim, nós estamos construindo esse caminho. Nós Uhum. estamos buscando estruturar dia a dia como chegar nesses objetivos que ele hoje tem para a vida Uhum. dele. Vitor, eu quero te agradecer demais por ter Também. conseguido estar conosco aqui com Sim. tanta riqueza. Como eu Obrigado. disse para você, você é um estimulador da minha curiosidade. Foi você que fez eu buscar Que estudar bom dia saber. a dia, Uhum. que a gente não pode olhar só para uma comorbidade, pessoal. Uhum. A gente não pode, a gente tem que entender que os diagnósticos eles estão muitas vezes camuflados Uhum. e chega, não vai chegar para mim um TEA clássico. Não vai chegar para você um TEA clássico. Vai chegar uma questão de depressão Uhum. e você e eu temos que ampliar o nosso olhar pensando: Uhum. será se não tem um TEA aí por trás? Então é por isso que a gente está aqui, juntos para compartilhar as nossas experiências, para trazer uma condição de ampliar os nossos conhecimentos juntos, porque do mesmo jeito que o Vitor encontra caminhos dentro da construção científica que eu trago para ele, eu encontro caminhos para estudar mais e mais, para ajudar mais e mais pessoas. Uhum. Vitor, quer dizer algo para terminar aqui essa nossa conversa? Foi muito bom conversar, mostrar as criações, né? Muito legal. Queria que as pessoas busquem mesmo ajuda, né? Que não tenham medo de reconhecer. Que vai doer, dói, né? Rever traumas. Mas o renascer depois é muito bom, né? Acredito que todo o trauma que você passa, ele vai fortificar você, né? Tem que continuar tentando, tentando todo dia. É isso. Programa V traz a você esse renascer. Obrigada, Vitor. Obrigado.